Boa tarde, pessoal. Vamos dar início ao nosso segundo dia da Semana Técnica da Unidade de Negócio de Infraestrutura da Prine. O primeiro dia já trouxemos temas muito interessantes e hoje a gente tem orgulho de apresentar para vocês um projeto que a gente tem desenvolvido junto com a Unilavras, essa aproximação de empresas que estão no dia a dia da operação, com universidades onde acompanham a parte teórica, acadêmica, tem sido uma experiência incrível para a gente. Estamos conseguindo alinhar isso tudo e sair com isso de um projeto. Esse projeto já estamos rodando com ele a nível de mercado, mas ele vai ser um produto que a gente vai ter na empresa. Então, gostaria de agradecer, a Unilavras, através da Isadora. E hoje a gente vai ter aqui alguns momentos para passar por esse caminho do que a gente construiu. Então, a Isadora vai trazer um pouco da construção desse software. Nós vamos mostrar como o software foi construído para modelarmos situações de reforço geotécnico através da injeção de resina. Logo após esse primeiro passo, o Leandro vai apresentar também isso na prática, algumas modelagens de projetos, e no final vou mostrar algumas obras para vocês com essas aplicações. Peço que as perguntas a gente deixe para o final, para não quebrar o raciocínio, e aí no final a gente tem um momento de perguntas e respostas. Então, Isadora. Bom, boa tarde a todos. Como o Lucas disse bem, essa parceria tem funcionado, acho que a gente tem conseguido trabalhar no mesmo ritmo, o que é um grande desafio quando a gente tenta andar com projetos acadêmicos junto com o mercado, mas quero agradecer muito a oportunidade que a Gemaia tem dado para a execução desse projeto. Bom, o escopo do nosso projeto é a utilização de software de modelagem por elementos finitos para prever a necessidade de reforço dos solos, assim como os ganhos obtidos a partir da injeção de resina poliuretana. Então, para que a gente fizesse isso, a gente esquematizou esse nosso trabalho numa série de sub-objetivos, Averiguar primeiro qual o melhor modelo de representação geométrica para o sistema de reforço, algo que a gente pudesse expandir para outros tipos de demanda e não só do nosso modelo padrão. Averiguar o ganho em resistência mecânica a partir do reforço por injeção, que hoje existe um know-how, mas ele é um tanto quanto empírico. Averiguar a melhor posição de injeção para uma força compressiva normal à superfície, aí no modelo de uma sapata, uma demanda estrutural. E, para isso, a gente utilizou duas principais abordagens geométricas, o modelo axissimétrico e o modelo de deformação no plano. Qual que é a diferença entre os dois? Quando a gente quer representar uma estrutura em 3 dimensões em duas, a gente tem essas duas principais abordagens. Na primeira, que é o axissimétrico, a gente considera que essa estrutura, que é o laser, a gente considera que essa estrutura ela vai ter uma simetria radial. A gente vai girar esse modelo de representação para que a gente possa depois representar os nossos esforços mecânicos. Então, a gente representaria aqui a nossa geometria, e quando o software vai fazer todos os cálculos dele, ele considera um giro em torno desse eixo Y aqui para representar a nossa estrutura em 3 dimensões. Já no modelo de deformação plana, a gente considera que a gente tem essa simetria em 2 eixos aqui, numa dimensão muito menor que a terceira dimensão, que seria essa entrando no plano. Então, aqui a gente não tem uma simetria aqui, e a nossa consideração é que essa estrutura ela pode representar o todo entrando no sentido do plano. Tá? Então, como situação exemplo, a gente partiu de uma obra que já foi executada pela Gemaia, em que era considerado um galpão de armazenamento, e nesse galpão houve um recalque de aproximadamente 40 centímetros, se não me engano. Então, como a gente já tinha conhecimento de alguns dados referentes à resistência do solo, às cargas necessárias, a gente usou ele como nosso primeiro modelo de representação.
E a partir disso, a gente fez o quê? Comparou a geometria da localização do nosso bulbo, considerando a simetria axissimétrica, que é aquela primeira. Depois, a partir da melhor geometria de localização dos bulbos, a gente comparou com o modelo de deformação plana, para comparar qual modelo representaria melhor ou se eles seriam similares em relação aos resultados. A partir disso, a gente averiguou a necessidade de preenchimento extra via injeção. Será que precisa injetar mais resina para ter reforço? Será que é válido essa quantidade extra de material que a gente vai engessar? Depois a gente fez uma batalha de modelos para ver qual que representaria melhor, qual que seria a situação ótima. Levou em consideração a redução do fator de resistência ao cisalhamento. O que quer dizer isso? A gente simulou que o solo fosse perdendo resistência ao longo do tempo, suportando a mesma carga, né? Considerou o modelo com e sem preenchimento de resina, e o aumento gradual de carga. Aqui a gente fez o quê? Não considerou que o solo foi perdendo resistência, mas considerou que a carga foi aumentando ao longo do tempo, para ver como esse nosso modelo comportaria. Então, a gente partiu, para a alimentação dos parâmetros, a gente partiu dos dados de NSPT que foram feitos na região. A gente extrapolou com base na literatura o número da SPT com propriedades como módulo de Young, módulo de elasticidade, coesão, ângulo de cisalhamento, tá? Para poder alimentar o nosso software. E, em relação à resina injetada, o que a gente considerou? A gente não pode considerar simplesmente a propriedade mecânica da resina, porque a partir do momento que a gente injeta ela no solo, aquilo ali é o que? É um material compósito. Eu tenho resina e tenho sólido. Então, a gente partiu também de dados na literatura que avaliaram sistemas de injeção e, a partir disso, e da densidade conhecida do material de injeção, a gente fez essa extrapolação. Tá? Aqui só para mostrar, não sei se está bom o contraste, tá? Mas aqui o solo antes e após a injeção da resina. Então, a nossa resina está toda ali no meio, né? A gente não pode considerar simplesmente o valor de um ou de outro material, mas sim o do conjunto como o todo. E a partir disso, a gente construiu o nosso modelo. 3 camadas principais, lá em cima, uma areia rija. Tá? A gente também obedeceu, né, os resultados que a gente teve ali no NSPT. Uma camada intermediária de argila mole, aqui depois a gente inseriu também a linha d'água, tá, gente, de acordo com os dados de sondagem. E embaixo, uma areia muito mole, ali a partir dos 15 metros de profundidade. E com isso a gente alimentou o nosso sistema. Tá? Para o modelo axissimétrico, que é aquele de simetria radial, a gente usou os dados geométricos de uma região lá do nosso galpão. A partir da geometria da sapata, a gente fez as considerações necessárias do software, respeitando a profundidade, com quanto que a gente teria considerado a largura. Tá? Então, toda a nossa geometria usada no software, ela obedeceu, né, uma série de necessidades do modelo geométrico para esse software. Beleza? E aí a gente falou, vamos fazer então uma série de modelos de injeção. O primeiro seria uma injeção que resultaria num cilindro, né, como se na estaca de injeção houvessem vários furos para saída de resina. O segundo modelo seriam 3 injeções em profundidades diferentes na forma esférica. Aqui ela está como semicírculo, porque ela vai girar, né, ao longo do modelo. Na posição superior, mediana, e na posição inferior, e também um modelo com 6 esferas de injeção. E aí a gente mediu a deformação a partir de uma carga de 59 kPa, tá? Que é a carga original lá que tinha no nosso modelo de projeto. O primeiro ali em cima é sem reforço, tá? A solicitação mecânica sem que houvesse reforço, e aqui a gente tem a linha de deformação, tá? Aqui a gente tem o nosso gradiente. Então, quanto mais escuro, quanto mais vermelho, maior o nível de deformação. Então, sem reforço, com reforço cilíndrico, com reforço de 6 esferas ao longo da profundidade, 3 esferas no nível superior, mediano e inferior. E a gente destaca que onde houve maior diferença aqui nesse ponto de inflexão, perto dos 4 metros de profundidade,
foram as injeções com 3 esferas superiores e o cilindro no terço superior. Sem injeção é esse primeiro modelo aqui, ó, onde a gente vê que houve a maior deformação. O deslocamento é interessante. Será que a gente não corre um risco se a gente olhar apenas para essa deformação do solo? Né? Qual outro fator? Por exemplo, eu posso ter 2 solos que deformaram, né, a mesma quantidade, vamos supor aí 10 centímetros de recalque cada um, mas a partir do momento que você aumentar um pouquinho a sobrecarga dele, ele vai colapsar, e o outro não necessariamente. Então, a gente sentiu necessidade de abordar outros parâmetros para averiguar esse nível de reforço. Né? E a gente escolheu 2 parâmetros. O primeiro, né, na verdade, o segundo deles, o primeiro deslocamento, é a tensão de von Mises, que é uma tensão de comparação. O que ela diz? Quanto maior essa tensão, quanto maior a tensão de von Mises, mais próximo de escoar está o meu material. É uma tensão comparativa, não é uma tensão absoluta, mas se ela está bem alta, acima do meu nível do meu limite de escoamento, o meu material ali, ele vai escoar. Então, a gente mediu essa tensão comparativa para todos os nossos modelos e o resultado que a gente teve foi esse daqui. Sem injeção, a gente tem aqui, ó, perto dos 4 metros e dos 6, uma tensão de von Mises super alta, perto de 90 kPa. Né? Mas olha que interessante, se eu pego o meu modelo com reforço na esfera superior, ela não chega a 30. Ou seja, além da diferença da deformação, a gente ainda tem um nível de suporte de tensão muito menor. Quanto mais longe a minha tensão de von Mises está do meu limite de escoamento, mais longe do colapso eu estou. Então, a gente considerou que seria um parâmetro bacana para a gente fazer essas análises para ver qual o nível de reforço que a gente atingiu. Um outro fator que a gente achou interessante é o fator de resistência, que ele vai dar é como se ele fosse um fator de segurança. Quanto maior o fator de resistência da minha estrutura, mais longe eu estou do meu colapso. Se eu tenho um fator de resistência igual a 1, quer dizer o quê? Estou no meu limite. Se eu aumentar aquele valor de tensão, eu vou colapsar. Se eu estou mais alto, se eu estou ali com o fator de resistência igual a 2, a 3, quer dizer o quê? Que eu posso subir 2, 3 vezes a minha carga, que eu ainda não vou ter o colapso da minha estrutura. Então, foi o nosso terceiro parâmetro escolhido, e as nossas análises para os mesmos modelos foram as seguintes. Sem um reforço lá em cima, olha que dó, gente, meu fator de resistência quase 0. Ou seja, eu estou realmente bem próximo ao rompimento, que foi o que aconteceu lá no galpão. No cilindro, no modelo de cilindro lá no terço superior e no cilindro de 3 esferas, eu tenho um fator de resistência aí perto dos 2 metros de quase 50, ou seja, alto pra caramba. Então, eu consegui aumentar muito o meu nível de reforço a partir da injeção. Tá? E aí a gente fez uma comparação, fala, beleza, então quer dizer que o modelo de cilindro no terço superior e o modelo de 3 esferas no terço superior foram os modelos que mais me trouxeram benefícios. Mas vamos comparar os dois. De acordo com vários artigos, vários estudos, a gente precisa de mais ou menos 1% de volume de solo injetado por resina para reforçar aquele solo ali. Beleza? Então, o que a gente pensou? 10 litros para cada 1 metro cúbico de solo. No modelo de cilindro, se eu considerar, né, a forma do volume do cilindro, o meu raio de aproximadamente 1 metro, eu precisaria, para todo esse volume aqui, cerca de 189 litros de resina injetada para esse reforço. Para um reforço mais ou menos parecido com o modelo de 3 injeções em esferas, eu tenho o quê? 126 litros, ou seja, 40% a menos de resina para um reforço muito parecido, né? Que é o que a gente mostra aqui. Então, a gente tem o nosso modelo de cilindro, né? Principalmente nos 3 primeiros metros, muito parecido com o de 6 esferas. E o que está a estrelinha aqui é o nosso modelo de esferas, beleza? A gente vem um fator de aumento de resistência bem parecido e um fator de redução do deslocamento também. O modelo de cilindro, ok, ele dá um reforço maior, mas, poxa, 40% a mais de volume injetado, né, gente? É muita coisa. E a gente falou, beleza, a partir do modelo, então, de esferas, a gente vai fazer toda essa análise a partir do modelo de deformação no plano. Ficou mais ou menos assim.
Agora a gente não tem mais toda aquela simetria radial, a gente segue os mesmos padrões de visualização geométrica, tá? Respeitando todas as dimensões idênticas, e a gente partiu o primeiro modelo para ficar parecido com o axis simétrico, 3 esferas, 3 bulbos de injeção na parte superior. E olha aqui o resultado. Sem carregamento e sem reforço, né, pleno, a nossa fundação ali está maravilhosa. Com carregamento e sem esforço, a gente tem toda essa questão da deformação, e a partir da injeção a gente tem a recuperação, né, o macaqueamento dessa estrutura, com esse nível, tá, gente? A mesma quantidade de carga inserida. Tá? Que é só para ajudar na visualização de até onde vai esse raio de deformação. Tá? Aqui num zoom maior, a gente pegou tanto a distância horizontal quanto a distância vertical para mostrar essa diferença na deformação. Tá? Então, do lado esquerdo, direito de vocês, né? Sem reforço, e do lado direito com reforço. Então, olha só, sem a carga, claro, né, a gente não tem deformação, com a carga e com o reforço, uma deformação bem inferior, tanto no eixo X, tanto no eixo Y, quanto no eixo X. Mas como a gente viu que só a deformação não é suficiente, né, medimos também a tensão de von Mises. Então, né, a gente tem uma redução bem grande a partir do reforço e o aumento da resistência, do fator de resistência. Então, um aumento também bem grande a partir da representação via modelo de deformação plana. Mas aí é a hora da gente, né, ampliar o nosso escopo. Vamos, então, fazer um aumento gradual desse reforço para ver se só aquelas 3 esferinhas ali seriam o suficiente, ou se a gente coloca um pouquinho mais de resina mais profundo para ver esse ganho. E olha só o que a gente tem. Então, as resinas, tá, elas vão sendo injetadas de cima para baixo, e a gente vai vendo a redução gradual dessa deformação. Visualmente parece muito bom, né? Mas e se a gente colocar isso de forma gráfica? A partir das 3 primeiras injeções, que ali a azul, a verde e a roxa, a gente tem uma redução significativa no deslocamento, tá? Tanto no eixo Y quanto no eixo X. Mas a partir da 4ª, fica tudo mais ou menos a mesma coisa, né? Então poderia ser considerado quase um desperdício de material. Aquele material extra que está sendo injetado ali, ele não está sendo tão efetivo no aumento da resistência, tá? A mesma coisa aqui para o aumento do fator de segurança, as 3 primeiras efetivas, a partir da 4ª nem tanto, e para a questão da tensão de von Mises, tá? A vermelhona aqui é sem o reforço, e a partir da 1ª, 2ª injeção, 3ª, de 4ª em diante, a gente já tem, né, quase uma sobreposição das curvas. Beleza? E se a gente compara esses 2 modelos de representação, o axis simétrico, que é o verdinho, e o plane strain, a gente tem uma tendência muito parecida da relação de reforço com todos esses dados que já foram expostos, tá? E olha que interessante, esse pico que a gente tem aqui no axis simétrico, ele coincide justamente com o final da nossa geometria ali, onde a gente tem um acúmulo dos nódulos, tá, da nossa rede de elementos finitos. Então, isso daqui provavelmente tem origem na geometria da nossa representação. Tá bom, gente? Então, para ambos os modelos, é provado que a gente consegue esse nível de reforço de uma forma muito similar, tá bom? No ganho. Então, os 2 modelos seriam adequados para a gente fazer essa representação geométrica das simulações. Mas o que acontece? Quando a gente faz esses processos de injeção, a gente não consegue ter uma representação fidedigna usando o modelo oxissimétrico. Por quê? Porque a gente não tem uma simetria radial da distribuição desses bulbos. Então, dependendo de como esse serviço vai ser feito em campo, seria impossível a gente representar isso no modelo axissimétrico. Então, aqui, o modelo de deformação plana, para esses casos de injeção que a gente tem diferença não só de profundidade, mas também de posição lateral, não seria tão adequado. Beleza?
Então, a gente escolheu o nosso modelo de deformação no plano para seguir e a gente resolveu brincar um pouquinho, né, na nossa batalha de modelos. Como seria o melhor reforço, a melhor distribuição dessa resina? Será que seria realmente essa distribuição vertical, né, que foi abordada por conta do modelo axissimétrico, ou se a gente colocasse isso lateralizado ou até alternado, o que seria mais legal? O que seria mais viável? Né? Então, a gente fez simulação em 5 estágios. Primeiro estágio, sem carregamento e sem reforço. Segundo estágio, com carregamento e sem reforço. E depois, com carregamento em 1, 2 ou 3 pontos de injeção. Para o modelo vertical, lateral e alternado. E olha que legal, o vertical é o pior deles. O vermelhinho ali. Tanto o lateral como o alternado, eles ficaram bem parecidos, tanto ao longo da profundidade, quanto ao longo do reforço, considerando o eixo horizontal, o eixo X. Tá? Então, esses 2 modelos de reforço seriam mais interessantes para essa mesma carga. Tá? Então, aqui o nível de deformação. Opa, tá? Nesse caso aqui, não sei se está dando para ver, é o modelo alternado. Então, à medida que a gente foi fazendo essas injeções, a gente foi reduzindo o deslocamento vertical do nosso solo sob 50 kPa de carga, de carregamento. Mas então vamos ver até quanto ele aguenta, né? Vamos aumentar essa carga. Então a gente saiu dos 59 kPa e foi aumentando. Então, na primeira etapa, sem carregamento, depois, né, até completar as 3 injeções, a gente deixou um carregamento de 59 kPa e foi aumentando o nível dessa carga. Multipliquei essa carga por 1,5, por 2, 2,5, 3, até 5,5 para ver até onde ia a minha segurança, digamos assim. Tá? Então, aqui só a representação de como foi feita essa sobrecarga. E olha só. Então, aqui foram 14 estágios, por quê? Sem carregamento, sem reforço, com carregamento, sem reforço, depois 3 reforços e depois apenas aumento de carga. Tem um videozinho aqui. Começa o meu carregamento. Então, olha lá, ele colapsou quando ele chegou a 324,5 kPa. Olha só, uma estrutura que antes colapsava com perto de 60 kPa. Né? A gente repetiu essa mesma simulação. Opa, videozinho. Para o material sem a carga, sem o reforço, desculpa. Tá? E aí o que a gente tem? Que além dessa diferença no nível de deslocamento que a gente tem, quando a gente não tem o reforço, quando a gente tem o reforço, mesmo quando ele está ali no quase rompimento, nas últimas, quando ele está prestes a colapsar com aquela carga de 324,5, eu ainda suporto uma tensão de cisalhamento, tá, gente, efetiva, que é o que está aqui no eixo Y, pelo menos 35, 40% maior do que quando eu não tenho reforço. Ou seja, mesmo quando ele está prestes a falhar, eu ainda consigo ter um reforço muito mais efetivo. Né? Mais uma vez, provando que nem só o deslocamento é importante para a nossa análise, que a gente tem que também olhar para outros parâmetros. E aí, por último, mas não menos importante, a gente inseriu aqui um fator de redução de, tá faltando esse friend aqui, de redução de resistência ao cisalhamento. Aqui a gente considerou aquela mesma carga de 324,5, mas a gente considerou que ao longo do tempo o nosso solo fosse enfraquecendo, ele fosse perdendo coesão, ele fosse ficando menos resistente. Então aqui, para a mesma carga, tá? Um modelo sem reforço e com reforço. Em cima a gente tem o nível de deslocamento, eles estão na mesma escala, então a gente já vê, né, esse aumento do deslocamento vertical. E aqui a gente tem a tensão de von Mises. Então aqui ele está totalmente estourado. Né, a gente, né, comparativamente comprova que aqui todo o nosso material colapsou e aqui ele ainda está, né, ele não estourou ainda, que são essas regiões brancas. Então ele ainda consegue resistir mais àquele carregamento existente ali. Tá? E para os próximos passos, o que a gente tem? Para a gente poder calibrar o nosso modelo, ver qual que é esse nível de reforço, a gente precisa de testes práticos. Né? Então, a gente iniciou
no último mês, aqui na Gemaia mesmo, um processo de injeção com diferentes volumes de resina para uma mesma profundidade, tá? E a ideia é que a gente... Ficou bem ruim o contraste. Então, a ideia é que a gente meça não só propriedades mecânicas via compressão, né, uniaxial e triaxial dos pontos de injeção, mas também faça... Obrigada. Fui eu aqui? Mas também faça, ao longo dessa distância entre os pontos de injeção, uma sondagem para ver até onde vai esse nível de reforço radial. Para que isso? Para que a gente consiga fazer uma extrapolação desses dados, tanto da quantidade de volume injetado por bulbo eu consigo para determinado reforço, quanto, né, qual é a distância que eu ainda consigo ter aquele ganho de resistência ao longo do meu ponto de injeção. A ideia é a gente fazer uma extrapolação dessas curvas para poder prever no futuro, de acordo com o ganho de reforço que a gente precisa, qual o volume de injeção que deve ser aplicado ali. Então, é juntar todo o conhecimento que veio a partir das simulações com os testes práticos para que a gente chegue em soluções mais precisas, né? A gente sai daquela questão empírica e vai mais um pouco naquela questão mais prática, mais comprovada, mais tecnicamente comprovada, digamos assim. Muito obrigada. Obrigado. Isadora, primeiro eu queria parabenizar pela apresentação primorosa e eu queria perguntar qual é o software utilizado para fazer a modelagem de elementos finitos e conhecer um pouquinho da história desse projeto, quando ele começou e quanto tempo demorou para produzir esses resultados muito interessantes que foram apresentados. Muito obrigada, Léo, pelo elogio, inclusive. Esse software especificamente é o Phase 2, que é um software da Rock Science específico para fundações, muito usado para ver estabilidade de taludes também. Então, Phase 2, isso. Antigamente ele tinha outro nome, né, Leandro? RS2, agora é Phase 2. E, bom, as conversas sobre o início desse projeto começaram no ano passado, ali perto de... A gente começou a conversar no início do ano, mas o projeto começou mesmo, a gente deu o kickoff do projeto em setembro. Então, esses resultados são de setembro até o mês passado. Mais precisamente, os testes práticos começaram agora. Só queria complementar algo muito interessante desse projeto, que era um questionamento que a gente sempre recebia. A gente executou esse tipo de projeto várias vezes de uma forma empírica. A gente tem o conhecimento do funcionamento do produto, da capacidade de suporte de carga dele, tanto para melhoramento do solo, quanto para elevação de estruturas, mas a gente não tinha isso numericamente. Então, até complementando a pergunta do Léo, esse projeto nasceu desse desejo de prever e colocar número à execução de campo. E a gente conseguir chegar e falar, poxa, nessa... Aí a gente abriu 2 campos, assim. É um serviço just in time, que você consegue ter pronto, e o seu cliente falar, poxa, eu vou fazer um contrato por X placas, e a gente detém o controle do volume das placas. E a situação inversa também é uma verdade. O nosso cliente chegar e falar, poxa, ok, mas calda de cimento, quanto você vai gastar? Não sei. Tem água, isso pode diluir? Pode. Então, a previsibilidade que o poliuretano traz é diferente. Tem água, ele pode diluir? Não. A reação química é controlada para não haver interação. Eu consigo ter um volume mais aproximado do quanto eu vou gastar? Sim, porque eu consigo controlar a reação, eu sei o quanto ele tem de capacidade expansiva e sei o que eu preciso combater. Então, sim, eu consigo ter esses 2 parâmetros que até hoje nem na calda a gente consegue ter isso de uma forma mais assertiva e nem no poliuretano a gente tinha também. Então, esse projeto, além do produto que o mercado vai receber disso, a gente conseguiu dar um passo muito, muito forte nessa previsibilidade. Em um paralelo, creio que o Leandro vai até mostrar algo mais disso, a gente tem vistos muito forte na Europa. Eles estão muito desenvolvidos com isso lá.
elevação de estruturas enormes. São trabalhos realizados em usinas hidrelétricas, são trabalhos realizados em indústrias, em galpões gigantescos. E às vezes a gente tem a noção disso a partir dos videozinhos que a gente vê elevando uma placa ou melhorando um solo que está com permeabilidade de água, mas o quanto a gente consegue atingir com a força de expansão do poliuretano em diversos ambientes é muito grande. Além das vantagens que ele consegue trazer, igual eu falei, de reação controlada, tempo de reação, a gente também tem uma variável muito importante que é com relação ao meio ambiente, né? O tema ainda está muito latente, semana passada foi Semana do Meio Ambiente, então ele é um produto que ele é inerte. Então, como ele não reage com água, ele não muda a potabilidade da água, por exemplo, que é algo, a gente sempre compara com a calda, que é a situação mais utilizada até hoje, que é algo que a gente não consegue fazer com ela. Então, obrigado, Isadora, obrigado pela apresentação, eu queria só completar isso. O Leandro vai trazer para a gente agora uma parte mais prática da operação desse sistema, modelando situações, para a gente conseguir ver tudo isso que a Isadora mostrou de construção, todos os parâmetros que nós contornamos, todos os testes de exaustão, de sobrecarga, de tempo de utilização numa modelagem.